dia, boa tarde, boa noite. Olá, meus amados, minhas amadas. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Histórias que me contam com Sandra Santos, que sou eu. E aí, me conta, assistiram ontem o primeiro capítulo deste livro aqui maravilhoso? Abrindo o jogo sobre o sexo, clássico versus peladinha, dos pastores Ricardo e Maírla Vasconcelos. Ontem nós gravamos o primeiro capítulo e hoje nós vamos gravar o segundo e o terceiro, porque são curtos, então dá tempo de fazer esses dois aqui para não ficar muito cansativo para vocês. Me conta aí, você tem escutado aonde esses vídeos? No teu trabalho? Na tua casa? Aonde você tem escutado? E você tem compartilhado esse vídeo com alguém? Você já é inscrito no nosso canal? Você ativou já o sininho para que você possa ficar ligado aí nos episódios que nós sempre postamos no YouTube? Você já nos segue lá no Instagram? Eu vou deixar aqui o nosso endereço para você também nos seguir. Lá muitas vezes nós falamos de assuntos interessantes. Sempre eu atualizo vocês sobre os livros que nós iremos ler também. E bora lá. Chega de delongas. Capítulo 2. Realidade sexual. O lado espiritual é real. Certa vez, conversando com um ministro de Deus, muito usado na área de libertação, ele me disse algo que nunca esqueci. Ao longo do seu ministério, lidando diretamente com a ação de demônios, ele percebeu que o espírito de prostituição tem uma artimanha sutil. Quando o casal está namorando, este espírito os tenta para fazê-los cair no pecado de prostituição, e quando o casal se casa, este mesmo espírito lança setas malignas para atrapalhá-los na intimidade da relação sexual. Pensamentos impuros e adúlteros, indisposição excessiva de algum cônjuge, frigidez, desinteresse sexual, são exemplos de ações deste demônio. Às vezes, meus irmãos, vocês não são de caminhada na igreja e não tem problema nenhum. Você nunca é tarde para você começar. Mas é só para você entender um pouco, quem já tem uma caminhada espiritual já consegue entender um pouco desse assunto aqui. Mas você que ainda não tem uma caminhada, preste bem atenção nos detalhes. Quando vocês namorávamos, tinha aquele fogo, aquela coisa que só no olhar você já sentia um desejo pela pessoa. Queriam fazer de manhã, de tarde e de noite. E quando se casaram, do nada, esse desejo desapareceu. Do nada, um ou outro fica indisposto para o sexo. E vem as brigas e muitas vezes vem o divórcio. Porém, existe um mundo espiritual e isso é muito sério, minha gente. Nós temos que orar para que isso caia por terra. Se você não tem um amigo que seja de caminhada na igreja, procure. Não é vergonha nenhuma você pedir ajuda. Não é vergonha nenhuma você pensar em você, pensar no teu cônjuge e pedir ajuda de alguém que tenha mais experiência que vocês, que tenha mais conhecimento que vocês. Isso vai os ajudar a não entrar em crise, a não brigar e principalmente a não se divorciar. Porque você tem que ter em mente que o demônio existe e ele está tentando as famílias. Eles querem levar as pessoas aos mais diversos tipos de pecado. E se lá atrás você teve relacionamento sexual com a pessoa antes do teu casamento, com certeza ali vocês foram tentados pelo demônio. E agora que vocês se casaram, que veio a frigidez, que veio o desinteresse, que veio a preguiça, que veio a falta de desejo sexual, busquem ajuda. Não se divorciem, não coloque a culpa um no outro, mas vão em busca de conhecimento. Amém? Quero deixar claro que não acredito que toda vez que o casal possui estes sintomas seja espiritual. Por isso você tem que procurar pessoas que realmente tenham uma caminhada espiritual para que vocês possam entender o que está acontecendo. Não, às vezes a falta de libido pode estar relacionada a um problema hormonal, por exemplo. Se este for o caso, o casal deverá procurar os médicos competentes nesta área,
para a solução do problema. Porém, em muitos casos, a saúde está bem, o relacionamento está bem, o físico está bem, e mesmo assim algum cônjuge pode estar tendo desinteresse sexual ou involuntariamente sonhos adúlteros, por exemplo. O que pode ser isto? Uma seta maligna do espírito de prostituição para confundir as emoções de algum cônjuge e minar a relação. Se você tem percebido intervenção maligna querendo roubar a bênção de Deus em seu relacionamento sexual com o seu cônjuge, você precisa tomar uma postura espiritual para resolver este problema. Problemas espirituais se resolvem com medidas espirituais. Lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. A Bíblia nos diz que o diabo é ladrão. Está escrito em João 10, 10. E ele sempre vai tentar pegar o que é seu. A pergunta é: você vai deixar? Creio que não. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7, recebemos de Deus uma estratégia tremenda para paralisar a ação maligna em nossa vida. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Glória a Deus. Sujeitai-vos a Deus. Antes de lutar contra o inimigo da nossa alma, é importante se render àquele que tudo pode, o nosso Deus. Como podemos nos sujeitar a Deus? Orando, jejuando, lendo a Bíblia e perseverando em cumpri-la. Talvez você nos pergunte, mas pastor, orar pela minha vida sexual? E a resposta é sim, claro, você deve fazer isso. Deus, o nosso Pai, quer nos ver abençoados em todas as áreas da nossa vida, inclusive na área sexual. Ore, busque, peça a sua bênção e certamente Ele abençoará vocês. Resistir ao diabo. O diabo tem uma característica bem nítida. Ele é persistente. Ele tentará tirá-los do caminho da santidade nesta área sexual. Por quê? Porque se ele entrar na intimidade de vocês por meio do pecado, ele terá assim legalidade para minar e destruir o teu casamento. Vejamos algumas sugestões malignas e pecaminosas. Que o casal assista filmes pornográficos para se excitarem. Que algum dos dois, no momento da relação sexual, pense em alguém que não é o seu cônjuge. Que o casal convide uma terceira pessoa para participar da intimidade sexual deles. Para vencer o diabo, é preciso se sujeitar a Deus e resistir firme às suas sugestões malignas. Um leito conjugal que preserva a santidade ao Senhor e a fidelidade de um cônjuge para com o outro é digno de honra e admiração na terra e no céu. Isso você encontra em Hebreus, capítulo 13, versículo 4. O Criador do sexo, nosso Deus, certamente projetou que você desfrute o melhor do sexo em seu casamento. Portanto, não abra mão desta bênção em sua vida. Sexo é saúde. Está comprovado. A vida sexual faz muito bem à saúde física e emocional. Dê uma olhada em algumas pesquisas reveladoras sobre os benefícios do sexo. A atividade sexual é uma forma de exercício físico, de acordo com o Dr. Michael Ciriliano. Fazer sexo 3 vezes por semana queima em torno de 7.500 calorias no ano e equivale a uma corrida de 112 quilômetros. Ei, quer perder algumas gordurinhas? Quer perder algumas calorias? Olha a dica de ouro aí, ó. Nenhum exercício físico aumenta tanto a testosterona como a atividade sexual. De acordo com o Dr. Karen Donahue, diretor do programa de terapia sexual chamado Sexo e Casamento em Chicago, acredita-se que a testosterona é o hormônio que ajuda a fortalecer os ossos e os músculos dos homens.
Existem muitas pesquisas medicinais que comprovam os benefícios de se ter uma vida sexual ativa. Confira abaixo alguns deles. A prática sexual melhora o funcionamento do sistema imunológico. O mecanismo de defesa é acelerado e traz melhores condições para o corpo contra processos inflamatórios e contra a gripe. Faz bem ao coração e à pressão arterial. A prática sexual libera alguns hormônios como endorfinas, que dão uma sensação de relaxamento e de prazer, além de fazer dormir melhor. Tá com insônia? Vai lá, faz amor com o teu cônjuge. É um exercício físico, ele queima calorias, tonifica os músculos e controla o colesterol. Olha quanta vantagem tem, minha gente. Dependendo da intensidade de uma relação sexual, pode haver uma queima de 100 calorias, que equivale a uma caminhada leve, e até 600 calorias, que equivale a uma corrida intensa. Benefícios para a mulher: diminui os sintomas da TPM e da dismenorreia, aquela dor do período menstrual. Libera o estrogênio, hormônio que faz bem para a pele, deixando-a mais viçosa, menos flácida e o cabelo fica mais brilhante. Benefícios para o homem: é liberada a testosterona, hormônio que ajuda a manter a massa muscular e a massa óssea. Também coopera para evitar o câncer de próstata. Com tantas comprovações bíblicas e medicinais a favor do sexo, não faltam argumentos para testificar a importância de se ter uma vida sexual ativa no casamento. Para lidarmos com esta dádiva de Deus da melhor maneira possível, precisamos aprender o que significa o sexo para o homem e o que significa o sexo para a mulher, de maneira específica, e é o que veremos nos próximos capítulos. O que é o sexo para o homem? Nós temos que entender, minha gente, que nós já falamos isso, inclusive no livro anterior, que o homem e a mulher são diferentes. Vocês concordam comigo? Não são iguais, não pensam igual, não têm as mesmas sensações, não têm as mesmas opiniões muitas vezes, não têm a mesma disposição. Às vezes o homem ele pode ter tido um dia intenso de trabalho e de preocupações, mas para ele se liberar desse estresse, às vezes ele precisa de sexo. Muitas vezes ele precisa de sexo. Então ele vai chegar à noite, ele vai jantar, ele vai tomar o seu banho e ele vai querer ter uma noite de amor. A mulher, muitas vezes, não. A mulher pode ter tido um dia intenso de trabalho, pode ter tido estresses enormes durante o dia. E chega à noite, ela só quer descansar. Então tem que existir um equilíbrio entre o homem e a mulher. Por isso que nós temos que conversar, nós temos que dialogar muito com o nosso cônjuge, para nós podermos entender o que está acontecendo com ele ou com ela. Nós temos que ser sensíveis a essa diferença entre homem e mulher, porque nós temos o nosso biofísico é diferente, os nossos hormônios são diferentes, as nossas sensações são diferentes. Então nós temos que entender, porque se eu trabalho o dia inteiro, tenho estresse e à noite eu quero só descansar, eu não quero mais nada, às vezes só deitar, sabe, no peito do meu esposo, o qual ele me abraça, aquilo ali para mim já é um prazer. Mas para o homem não. Para o homem, se ele não fizer sexo, para ele não é um prazer. Para muitos homens funciona assim. E nós temos que conversar, nós temos que chegar num equilíbrio, nós temos que chegar num ponto o qual, lógico que não pode acontecer todos os dias. Nós temos que ter o equilíbrio, inclusive, nisso. Nós trabalhamos aí 5, 6 dias na semana. Mas, gente, pelo menos um dia na semana. Pelo menos um dia na semana nós temos que nos entregar para o nosso cônjuge. Nós temos que nos fazer bem e fazer bem a ele, através do sexo, através de uma noite maravilhosa de amor. Olhe quantos benefícios nós lemos aqui nesse livro. Quantas coisas boas a gente viu, seja espiritual e seja corporal. Então, gente,
Se liga aí nessas dicas, são de ouro. Bora lá para o capítulo 3? Porque ele é assim? Choque de diferenças. Assim como homem e mulher são diferentes em sua constituição externa, músculos, pele, timbre de voz, também o são em sua constituição interna, cérebros e hormônios. Foi o que eu falei agora há pouco. O metabolismo masculino e feminino trabalha de maneira distinta, o que consequentemente influencia e determina comportamento diferenciado também. Vejamos um pouco dessas diferenças no casamento de Marcos e Paula. Marcos e Paula se casaram fazendo juras de amor. Todos que olhavam para eles diziam: foram feitos um para o outro. Porém, passados 4 anos, os desentendimentos foram se tornando mais e mais frequentes, e isto começou a desgastar o relacionamento deles. Por exemplo, toda vez que eles iam ao shopping, saíam de lá brigados. Marcos não consegue compreender por que Paula é tão demorada ao simplesmente ir comprar uma calça. Ele não entende porque ela tem de andar, ver e andar e andar e andar. Alguém aí se identifica? Mesmo sabendo que não poderá comprar todas as roupas que experimenta, inclusive porque algumas nem cabem mais nela, ele a chama para ir embora, mas ela sempre insiste. Só um minutinho, amor, me deixa ver só mais esta. A atitude de Paula o deixa nos nervos. Da última vez que foram ao shopping, ele se irritou de tal maneira que estourou e disse: quer saber? Eu não venho mais com você ao shopping. Da próxima vez que você quiser vir aqui, venha sozinha. Até nisso, minha gente, até nisso nós temos que ter equilíbrio. Nós temos que entender que não é todos os homens que gostam de andar no shopping com você, mulher. O homem, ele é objetivo, ele tem a cabeça dele objetiva. Se ele vai ao shopping comprar uma calça, ele vai diretamente na loja onde ele acha que tem essa calça. E nós mulheres, a gente quer rodar o shopping inteiro para olhar às vezes só uma calça que a gente quer comprar. Então nós temos que ter equilíbrio inclusive nisso. Se o teu marido não gosta de ficar andando no shopping junto com você, evita, evita, vai sozinha. Se ele não gosta, deixa ele em casa, vai você sozinha. Mas se vocês conversarem, entrarem num acordo, não, eu gostaria da companhia do meu esposo hoje no shopping. Então você tem que ter equilíbrio, você tem que ter a sabedoria. Peraí, o meu esposo ele não gosta de ficar andando no shopping, então dessa vez, como ele está comigo, eu vou diretamente no meu objetivo. Outro dia que eu quiser ficar passeando no shopping, eu falo para ele, amor, hoje eu vou no shopping porque eu quero dar uma olhada geral. E você vai sozinha. Assim você evita brigas, assim você evita estresse. Olha que dicas de ouro que nós damos aqui. Paula não entende porque ele é tão impaciente. Afinal, para ela era questão de experimentar só mais uma roupa. E também, para que este estresse? Ela pensa. Para ela, eles estavam ali juntos em comunhão. O estouro de Marcos feriu profundamente seu coração. Porque ele tem de ser tão insensível? Porque ele não gosta mesmo é de sair comigo. Será que sou tão má companhia assim? Será que ele realmente me ama? Ela pensa consigo. Marcos e Paula estão diante de uma situação comum entre os casais, mas eles não sabem disso. Eles não estão conscientes das diferenças entre homem e mulher e, portanto, não sabem lidar com elas. Para eles, o problema é pessoal e o casamento está em crise. Que triste engano! É como a Bíblia diz, lá em Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E não é só conhecimento da palavra de Deus, não, meus irmãos. É o conhecimento do teu próprio cônjuge. E muitas vezes nós não nos conhecemos também. Por isso que é tanto atrito entre você e o teu cônjuge. Uma das explicações que podemos dar a esta tão clássica divergência é que o cérebro masculino é objetivo e racional, enquanto o feminino é oblíquo e baseado em emoções.
Quando o homem e mulher vão ao shopping comprar uma calça, ele tem uma missão para cumprir e irá efetuá-la objetivamente. Ela tem uma diversão em vista e irá desfrutar de cada momento com muita observação e comentários. O desejo a seguir ilustra esta situação. Aqui até tem um desenho, é o shopping. O homem, ele vem direto, ele tem que ir no ponto X. Ele vai direto. A mulher, olha quanta volta ela dá. Ela anda o shopping inteiro. Eu acho que ela anda o estacionamento inteiro, ela anda na lanchonete, nos restaurantes, ali na área de alimentação, vai nos banheiros, vai em todas as lojas. Se tiver 6 andares, acho que ela anda nos 6 andares. E o homem não, ele é reto. Até numa brincadeira que eles colocaram, mulher, tempo 3 horas e 26 minutos e gastou R$ 482. O homem gastou 13 minutos para comprar a calça por R$ 75. Viram quanta diferença, minha gente? Pesquisas comportamentais revelam que a diferença entre o funcionamento do cérebro do homem e da mulher tem sido uma das maiores fontes de problema entre o relacionamento dos sexos. Os cérebros masculino e feminino, pelas suas características peculiares, enviam estímulos relacionais, motores, sexuais e tantos outros, de maneira diferenciada. Porém, hoje, com o avanço da neurociência, podemos entender muito melhor o motivo de agirmos como agimos, e podemos também descobrir formas de superar estas diferenças. Veja o exemplo do casal Júnior e Sueli. Não me venha falar de sexo agora. Em uma manhã ensolarada de domingo, Sueli é surpreendida com a ligação da sua irmã que mora na cidade vizinha. Olá, mana. Oi, sumida. Que bom falar com você. Como estão as coisas por aí? Ah, não muito bem. Recebi uma notícia muito ruim esta semana e é por isso que eu estou te ligando para desabafar. Sério, mana? O que aconteceu? Sabe a nossa prima Magda? Claro, sua amiga inseparável. Pois é, esta semana ela foi diagnosticada com alguns caroços no seio e o médico suspeita de ser câncer maligno. Tá todo mundo aqui apreensivo. Os resultados finais dos exames saem na próxima semana. Misericórdia, vou falar com o Júnior e vamos jejuar por ela. Após conversarem por mais de 20 minutos, Sueli desligou o telefone e foi contar ao seu marido sobre os acontecimentos. Ao fim da conversa, Júnior se aproximou dela todo carinhoso e propôs: Minha princesa, não fique assim. Que tal darmos uma namoradinha? Assim você poderá relaxar. O quê? Perguntou Sueli. Eu não acredito no que estou ouvindo, Júnior. Eu acabo de te contar sobre uma fatalidade em minha família e você vem me falar em sexo? Qual é o seu problema? Você parece que só pensa nisso, desabafou ela chateada. Sueli não consegue entender que, mesmo depois de receber uma má notícia da sua família, Júnior ainda tem coragem de convidá-la para irem ao quarto darem uma namoradinha. E Júnior, por sua vez, não consegue entender porque ela não sabe separar uma coisa da outra e faz objeção de entrar naquele bendito quarto. Para ele, é claro, uma coisa é uma notícia trágica que nem aconteceu dentro da casa deles. Outra coisa é a sua intimidade sexual com sua esposa. Para entendermos melhor essas diferenças, vamos conhecer o cérebro masculino conforme a seguir. Minha gente, olha que situação delicada. A primeira reação é lógico, é brigar, é querer os teus direitos, vamos dizer assim, né? Porque a Sueli, ela se achava no direito de viver aquele momento triste da vida dela, da má notícia. E ele gostaria de proporcionar a ela um momento para que ela relaxasse, para que ela não pensasse mais naquele momento, naquela situação que ela estava vivendo. Olha a diferença entre o pensamento do homem e o pensamento da mulher, e olha o quão grande é o problema que isso gera. O cérebro masculino. O cérebro do homem é compartimentado.
Podemos compará-lo a uma cômoda com várias gavetas. O cérebro dele possui a gaveta do carro, a gaveta de Deus, a gaveta do dinheiro, a gaveta da mulher, a gaveta das crianças, a gaveta da sogra, talvez a última da sequência, e também a gaveta do nada. Esta gaveta está em uso quando, por exemplo, a mulher vê o seu marido olhando para o horizonte e lhe pergunta: Amor, em que você está pensando? Ele, com os olhos fixos em posição de estátua, responde: Nada. É nesta hora que esta gaveta está aberta. A regra do cérebro dele é: as gavetas não podem se misturar. Cada uma tem o seu assunto guardado separadamente. Quando o homem discute o assunto A, ele abre a gaveta A, fala o que é preciso e fecha. Quando ele vai falar do assunto B, ele abre apenas esta gaveta e trata somente do que está dentro dela. Sendo o assunto resolvido, organiza tudo e fecha a gaveta com muito cuidado para não esbarrar nas outras. O homem sabe separar cada assunto da sua vida. Uma mudança de ambiente gera mudança de assunto, que gera mudança de estímulo. Falando em miúdos para o homem, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Bem diferente da mulher que uma coisa está relacionada com todas as outras coisas. Por ter cada tema da sua vida em uma gaveta específica, explica-se como o homem consegue pensar em sexo mesmo tendo discutido com a esposa, ou de ter assistido a um filme trágico, ou ter sido atropelado. Brincadeirinha. É só fechar as gavetas indesejáveis e abrir a sua gaveta preferida, a gaveta do sexo, por exemplo. Outra diferença importante entre o cérebro do homem e o da mulher é o hipotálamo. O hipotálamo é uma região cerebral que liga o sistema nervoso ao sistema endócrino. Para quem não sabe, tá aqui, ó, o cérebro do homem e bem aqui, ó, tá o hipotálamo. Ele também controla a temperatura corporal e o apetite, além de ser o principal centro de expressão emocional e do comportamento sexual. No hipotálamo, que é fabricado a testosterona, o hormônio ligado ao desejo sexual. No cérebro masculino, o hipotálamo é maior e produz de 10 a 20 vezes mais testosterona que o da mulher. Por isso, em geral, os homens são mais agressivos e com mais impulsão sexual. A partir dessas características cerebrais diferenciadas, podemos compreender por que a maioria dos homens tem mais vontade e disposição de fazer sexo do que as mulheres. Aqui também tem um outro desenho, vamos ver se vocês conseguem ver, ó. É o cérebro do homem. Aí aqui eu vou falar, ó. As partes do sexo são maiores. Aí tem aqui, ó, esporte com bola, atividades perigosas, habilidade para ouvir, bem pequenininha aqui, ó. Nível de atenção também não é muito grande. Caixa do nada, um pouquinho. Setor que transforma emoção em razão. Centro do controle da TV. Setor ligado ao estômago. Habilidade, deixa eu ver se desse lado aqui, ó. Habilidades domésticas bem pequenininha, célula de mira da urina na privada também bem pequenininha, glândula para discutir assuntos complexos também bem pequenininho aqui, ó. Então esse é o cérebro do homem. Lógico que é uma charge, né, uma brincadeira, mas é mais ou menos para nós mulheres entendermos como funciona o cérebro de um homem, ok? Gente, era isso no capítulo 2 e 3. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu comentário aqui embaixo, se inscrevam no nosso canal e compartilhem esses vídeos. Olha quanta riqueza, quanta coisa que nós não sabíamos, ou quantas coisas que nós nunca fomos no detalhe para saber o porquê acontecem certas coisas com a gente. Amém? Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Obrigado por terem nos assistido até agora, até no final. E amanhã nós teremos o capítulo 4, as preferências dele. Vamos entender o que o homem prefere. Deus abençoe a cada um de vocês.
Beijo grande no coração.